clandestinidade. Por exemplo, uma pessoa que está num país sem documentos, sem nada, tipo isso. Ou viaja escondido, coisa assim. Presos políticos... Eu não sabia porque é que são presos políticos, mas sei que são pessoas do governo que são exiladas, mas não sei porquê. No tempo de Salazar, o PIDE, que eram as pessoas que falavam mal de Salazar, a PIDE ouvia e atrás delas eles eram presos. Sabes o que é que são presos políticos? Não. Nunca ouviste falar? Não. Querido pai, hoje tens 77 anos. É uma idade bonita. Bonita acima de tudo, porque penso que tens aproveitado bem a tua passagem pela Terra. Nem todos se podem gabar do mesmo. Mas, confesso, escrevo-te esta carta não pela idade que tens, mas pela que tenho eu. É frequente questionar-me sobre as prioridades da vida, sobre o que é que de facto é mais importante, sobre como distinguir o essencial e encontrar o equilíbrio. A verdade é que todos os dias fazemos opções de vida. Tu também fizeste as tuas, que têm dado origem à caminhada que tens percorrido. Das tuas opções resultou que a nossa família ficasse dispersa. Hoje tens 7 netos que nada conhecem da tua vida e 4 filhos que, para além dos ideais e da luta que te entregaste, pouco sabem das tuas opções, dúvidas e crenças mais profundas. Penso que não estás surpreendido com o que te escrevo. De facto, o meu amor, respeito e admiração por ti não me impedem de reconhecer que, no fundo, ainda sei muito pouco de ti. Não me refiro apenas aos atos, também importantes, mas aos pensamentos, às forças e ao amor que os moveram. Gostaria muito que esse conhecimento fosse partilhado pelos meus filhos. Pai, não te estou a pedir que escrevas as tuas memórias com os episódios da luta que têm marcado o teu percurso. Não te estou a desafiar para escreveres um livro. Estou a pedir-te muito mais do que isso. Que partilhes com os teus filhos e netos o amor que tiveste pela vida. Uma carta, talvez muito, muito longa. Desde criança que Jaime Serra se habituou a conviver com a linguagem de quem luta contra o sistema. A primeira prisão serviu para estimular a revolta numa criança de 15 anos que dava os primeiros tímidos passos na luta comunista. As noites que passou em claro nos calabouços do Governo Civil de Lisboa ajudaram-no a fazer o esboço de um caminho que não tinha retorno. O seu pai não viveu o tempo suficiente para lhe explicar porque é que os operários viviam revoltados, mas o legado político acabou por ser fundamental. Quando tomou a decisão de se dedicar a tempo inteiro ao partido, trabalhava no Hostal do Alfeite há 7 anos, um período apenas interrompido pelo tempo do serviço militar obrigatório. Quando saiu da tropa já conhecia Laura há algum tempo, eram vizinhos. Ela trabalhava numa alfaiataria. Decidiram juntar os trapos no dia em que a tropa acabou. Mas, durante muito tempo, Laura não soube das atividades políticas do seu companheiro. Na altura eu desconhecia nessa altura, ainda desconhecia que existia um partido, que existiam partidos, que existia o Partido Comunista. Passar à clandestinidade implicava mais do que uma simples mudança de profissão. Exigia o corte com o passado, com a família, com os amigos que não se fizeram na luta.
Para quem já era casado, a decisão era mais difícil, sobretudo quando a paixão pelo ideal comunista não era vivida pelos dois com a mesma intensidade. Um dia o problema surgiu na família Serra, que entretanto já tinha um outro elemento, a Maria Armanda. Ter uma filha até facilitava, porque alugar uma casa clandestina, só 2 pessoas, dá mais nas vistas, ou melhor, vai ter mais suspeitas do que ter uma filha. Portanto, é uma família, não é? Organizada, tem uma filha, portanto, do ponto de vista da vida clandestina, dava mais defesa, dava mais trabalho, naturalmente, mas dava mais condições de defesa. Sinceramente, eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia, ainda não sabia o que era a clandestinidade, porque nunca tinha vivido esse problema. Foi-me posta a questão, eu achei aquilo natural, como uma mudança de casa, pronto, e que ia para fora, pronto, como se eu fosse viver para outra cidade, enfim, como não, eu saí de Lisboa e continuei em Lisboa, eu saí da minha casa e continuei em Lisboa. Era muito difícil que os homens ou as mulheres que estavam na clandestinidade, casais, não pudessem partilhar os dois desses ideais. Era praticamente impossível, não é? Porque o estar na clandestinidade, homem ou mulher, por causa do seu partener estar na clandestinidade, isso implicava correr os mesmos riscos que o outro, não é? Na prática. Não é? Só 2 anos depois é que Laura tomou plena consciência da escolha de vida que fizera, quando as circunstâncias lhe exigiram toda a firmeza do coração. No dia 27 de março de 1949, Jaime Serra foi preso, na sequência de meses de atividade política muito intensa, por causa da candidatura de Norton de Matos à presidência da República pela oposição democrática. No espaço de poucos dias, a polícia política prendeu, além de Jaime Serra, Álvaro Cunhado e Militão Ribeiro. Laura só soube da detenção do marido quando a PIDE lhe entrou em casa. Ali ficou 3 dias sob prisão com as 2 filhas. O tipo que estava lá sentado na cozinha, o PIDE, e disse para a minha filha mais velha: tu és parecida com o teu pai. Eu ainda vi o teu pai, mas vi que tu és parecida com o teu pai. Foi aí que eu soube, que eu até ali pensava que a polícia tinha assaltado a casa, mas que não tinha prendido o meu marido. Depois foi levada à sede da PIDE. Interrogada, disse que ignorava que a renda da casa era paga pelo PCP, que sempre pensou que era paga pelo salário do seu marido, que, como se tratava de seu marido e pai dos seus filhos, obedecia à sua vontade. Além disso, não tinha qualquer atividade partidária. Foi posta em liberdade. Não era a primeira vez que Jaime Serra sofria uma prisão por motivos políticos, mas esta foi a mais dura de todas. Era a primeira como funcionário do PCP, já com alguma responsabilidade ao nível da direção do partido. Tinha 28 anos de idade. Usava então o pseudónimo de Celso. Foi internado na cadeia do Aljube em regime incomunicável. Era aí que tudo começava. A tortura. As deslocações ao 3º andar da sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, onde se dizia que a lei não chegava. Fiquei imediatamente estado em pé, não é? Interrogatórios, de noite, a qualquer hora, e sem poder sentar, sem poder deitar, com gente à beira, que se renovavam durante 8 dias e 8 noites. Quando cheguei ao Aljube, tinha as mesmas botas com que fui preso, as botas de cana, depois para descalçar tive que as cortar, tinha as paradas deixadas. Ao longo de 6 meses, a polícia não desistiu e ia buscá-lo a qualquer hora da noite ao Aljube para o interrogar. As doses de tortura repetiram-se. Entre 1 e 5 de agosto esteve mais 101 horas de estátua e sem dormir. Queres falar? Queres falar? Naquele momento, toda a raiva que sentia contra a polícia política era uma arma poderosa de resistência. 2 dos seus melhores amigos morreram às mãos da PIDE, Augusto Martins e Alfredo Diniz, o Alex. Se é medo de morrer, não querer morrer, que é natural, não é? Porque aí não se trata de ter medo de morrer, trata-se de demonstrar que não se faz declarações, não se faz aquilo que a polícia pretende, aconteça o que acontecer. E se eles recorrerem ao crime, isso não depende do preso, depende da polícia.
Isso é uma diferença grande. A pessoa está com medo de morrer, subordina toda a sua ação, subordina todo o seu procedimento, e esse sentimento está feito. Não é? Porque a polícia, com a sua experiência, vê até onde é que pode ir. Não é? Exigia-se imunidade à dor física, o que só era possível quando havia uma certa preparação. Sofri choques elétricos, de forma aqui na nuca. Gostava de vez em quando as coisas com choques elétricos na nuca, não é? Gases, aqueles gases que não eram mortais, não é? Mas sufocantes. E a certa altura eu reparo o seguinte, que toda a sala onde eu estava, com uma certa incidência da luz, tinha toda uma figuração. Todas as paredes, todo o chão, todas as grades estavam decoradas com figurações, retratos, números, letras, coisas, por exemplo, passagens de fronteira assim no rodapé da sala, não é? E isto foi ao fim de uma hora, eu estava lúcido, eu sempre estive lúcido, aliás, nunca perdi o trabalho quando estava lá nessas coisas, não é? Mas então comecei a ver o que é que eles querem. O objetivo daquilo era sugerir-me alucinações, que era quando eu estivesse louco, com falta de dormir, com sono, não é? Eu começava a ver aquelas coisas, com uma certa incidência da luz, não é? Todos os que passavam pelas mãos da PIDE tinham de fazer relatórios ao partido. Era a forma de tentar dar resposta a uma polícia cada vez mais experiente. A tortura era uma etapa necessária. A resistência à tortura, o instrumento essencial de quem fazia da atividade revolucionária a profissão. Muitos não conseguiram porque não estavam preparados. Muitos não sabiam que ao fim dos certos dias sem dormir, começavam as alucinações. Compreendo a fraqueza, até porque em alguns casos a culpa não lhes pertencia só a eles. Pertencia também a todos nós, no partido, que não demos a essas pessoas a preparação necessária para eles enfrentarem a polícia. Quando as torturas não resultavam, a PIDE tentava, através da família, abreviar caminho para chegar às declarações recusadas. Quando Otávio Pato foi preso pela primeira vez, já contava 20 anos de vida clandestina. No mesmo dia, a PIDE levou a sua mulher e os 2 filhos para a cadeia. Albina Pato recusou-se a passar os filhos para as mãos dos agentes da polícia. Andou a dormir durante, semanas, a dormir com as crianças no bailique da cadeia, da sala, entravam sozinhos, com os braços dela por cima das crianças, com o receio da polícia vir quando ela estivesse a dormir e levar as crianças. Estava na tortura de sono quando a polícia me foi buscar para entregar os meus filhos aos meus pais. Albina Pato acabou por se suicidar na prisão. Otávio Pato esteve 11 dias e 11 noites sem dormir. Às vezes adormecia a andar em pé. Acordou mais de uma vez nos braços deles. Agarravam-me para não cair, mas agarravam-me, ficava logo acordado outra vez, é evidente. E eu adormecia o quê? Um gaguejece-me de segundo, não é isso? Mas é que isto durou 11 dias e 11 noites. Outras vezes com água, dava-me água para a cabeça, outras vezes com uma moeda, que é impressionante, uma moeda daquelas janelas cinzeladas de zinco, não é? Faziam assim com uma moeda de alto a baixo, parecia um estouro, um relâmpago, porque danada, que custava quase a dormir, acordava esbaforido, ficava esbaforido. Quando Dias Lourenço foi preso pela primeira vez, foi espancado toda a noite. Depois, recusou-se à tortura da estátua. Sentei-me no chão, o tipo veio, começou-me a puxar para o gol do casaco para eu me levantar, eu não me levantei nunca, e ele foi à porta e chamou outros. Entrou um bando de 7 ou 8, não é? Num escondeiro, não é? E outra vez o Gouveia com o cacetete, não é? E estes 7 ou 8 começaram comigo no chão, sentado no chão, aos pontapés, enfim, à ajoelhada, não é? Ao murro, não é? Este Gouveia bateu-me com o cacetete na base dos testículos, que é um bocado doloroso, não é? E eu fingi que desmaiei, não desmaiei, mas fingi que desmaiei, e eles deram uma cadeira, eu fiquei sentado, não é? O seu filho mais novo sofria de uma doença incurável. Este dirigente comunista não esquece o último dia em que viu o filho de 8 anos. Os carcereiros deram-me 5 minutos para me despedir do meu filho, não é? E eles sabiam pela correspondência que eu trocava com a mãe e com a família, com os padrinhos onde eles estavam nas Caldas, já sabia que era legal, não é? Eles sabiam que ele ia morrer também, não é? Portanto, eu e eles nessa visita sabíamos que ele ia morrer, que era a última visita que eu ia ter
Era o último contacto que eu ia ter com o meu filho, não é? E deram-me 5 minutos para me despedir do meu filho, não é? Em plena tortura do sono, o inspetor Gouveia apareceu com as 2 filhas de Jaime Serra. Senti indignação contra o chefe Gouveia por usar de forma miserável, de forma escandalosa, as crianças para tentar dobrar o pai. E não dobrou por dentro? Por dentro não dobrou? Não, ao contrário, fiquei com mais indignação, mais força. Então. E se eles tivessem feito mal às suas filhas? Se ele tivesse feito mal, é? Se ele tivesse feito mal, a responsabilidade era dela. Não era minha. O odioso era para ele, não era? Durante os 6 meses que esteve incomunicável no Aljube, numa cela individual, recebeu 3 ou 4 visitas da família. Muitos naquela situação perdiam a noção do tempo. Um tempo que ali na cadeia ganhava um ritmo muito próprio. Jaime Serra converteu-o em pura rotina. Como se fosse um encontro marcado à última hora no calendário das atividades clandestinas. Era na roupa que mandava para casa para lavar que passava mensagens para o exterior. Usava bicos de lápis que a sua mulher lhe colocava dentro da fruta. Algumas dessas missivas foram apanhadas. Em 26 de outubro de 1949, foi transferido para o depósito de Paredes de Caxias. Em janeiro do ano seguinte, foi julgado no Tribunal Plenário Criminal de Lisboa. Foi condenado na pena de 3 anos e 6 meses de prisão maior, ou em alternativa, na de 4 anos e 9 meses de degredo. Acusado de pertencer à organização subversiva chamada Partido Comunista. Um mês depois foi levado para o Forte Peniche, onde, no entanto, só se manteve 9 meses. Na madrugada de 3 de novembro de 1950, fugiu de Peniche. Eram 2 os fugitivos, Francisco Miguel e Jaime Serra. Na noite combinada, havia que chegar à escada que ficava ao lado do gradão, cortada ao longo de poucos dias. Era preciso aproveitar o tempo que o sentinela da GNR levava a fazer o seu percurso normal de costas. Uma vez atingido o Torreão, a descida para a praia foi feita através do processo normal. Uma escada feita de cordas, que serviam na altura para fazer sacos, lembradas que tinham um jeito de fazer sacos de rede para as senhoras irem às compras, e com um bocado desses fios, que eram só bocados que eram autorizados a entrar, fez-se uma corda, se foi guardando, com um bocado de um pau na ponta, prendeu-se numa seteira daquela torre que se vê daqui, e fugimos, mesmo para o lado da praia do Peixe. O contacto na vila falhou. Meteram-se à estrada. O dia começou a clarear. Resolveram esconder-se perto da aldeia de São Bernardino. Por azar, era o dia da abertura da caça. Decidiram procurar outro abrigo. Nesse caminho foram reconhecidos por um guarda que os tentou apanhar. Eu corri em direção ao mar, em direção à costa, o Chico Mel começou a conversar com eles, tentar resistir, não pude dar tempo para eu correr. Portanto, eu consegui alcançar a costa, onde me escondi até à noite. O Chico Miguel sei que depois foi preso, esteve aqui mais de 15 dias de uma cela disciplinar, de pão e água, e depois foi para o Tarrafal, onde esteve bastante tempo. Durante todo o tempo da prisão do seu marido, Laura foi viver com os pais, levou consigo as 2 filhas pequenas. Voltou a trabalhar para ajudar a sustentar a família. Com o marido em liberdade, a questão era inevitável. Laura iria ter com Jaime a clandestinidade. Só que nessa altura Maria Armanda já tinha 6 anos e a Olga Maria 3. Quando as crianças atingiam a idade escolar, não podiam viver com os pais numa vida clandestina. Elas teriam de ficar. No dia em que ela se foi embora, lembro-me, até do fato que ela levava vestido,
que é um fato azul, só azul, era uma coisa escura, era azul, penso que era azul. E lembro-me dela debruçada na minha cama de grátis. Aliás, uma cama que tinha sido construída pelo meu avô, materno. E pronto, ela chorava muito, dava muitos beijos, não percebia o que era, né? Maria Armanda e Olga Maria ficaram a cargo da avó paterna, uma mulher dura que tinha educado 5 filhos sozinha. Maria Luísa, irmã de Jaime, teve também desde logo um papel importante na educação das sobrinhas. Laura Serras teve 5 anos sem ver as filhas. Ao fim desse tempo, por intermédio do partido, foi organizado o encontro clandestino. Maria Armanda e Olga Maria já tinham mais uma irmã, mas ainda não sabiam, como só souberam no próprio momento que iam ver a mãe. Recordo-me da minha tia estar uma noite inteira ou 2 a bordar umas saias azuis escuras muito bonitas, com umas bonequinhas de mãos dadas a saltar à corda. E eu me disse, vocês vão passear. E o meu tio a fazer uns sapatos. Eu para mim e para a minha irmã. Os sapatos de verniz preto. Ia uma camarada comigo e com a minha irmã. E era uma rua comprida. E lá ao fundo vinha uma senhora e essa camarada disse, vem ali a tua mãe. E aproximámos a pouco e pouco. Quando eu me cheguei ao pé dela, abraçá-la, eu comecei a chorar, não é? Aquela alegria de as ver, e ela recolhia-me, não. Até que depois falávamos com elas, e depois, sabe, íamos para um pinhal, de encontro com um pinhal, não podíamos levar para a nossa casa, né? Elas perguntavam muitas coisas, quando é que a gente íamos assim, e a gente dizia, mas não podia ser. É muito difícil. Em nenhuma dessas situações pôs a hipótese de mudar de vida? Não. Nunca. Eu noto bem, a questão de uma opção dessa natureza está ligada a um conceito de vida determinado. Quer dizer, se você pensa que a família é o principal na vida, pronto, está tudo arrumado, não é? Faz tudo pela família, dedica-se à família, 24 horas, e não pensa noutra coisa, e sobrevive tudo isso. Se pensa que o problema da família pode e deve ser compatibilizado com o resto, dá a importância relativa às coisas. Não é? Os contactos com o pai, no entanto, não se resumiam a estes raros encontros organizados pelo partido, rodeados de cuidados especiais de segurança. Apesar de tudo, era durante os períodos de cárcere que o contacto de Jaime com a família era mais frequente. A minha mãe, às vezes, não sabia o que escolher. Se ele estar preso, se estar na clandestinidade, fugido. Coitadinho. Ela às vezes dizia, olha, está preso, ao menos sei que ele está ali, vou ver. As visitas da família foram essenciais para o plano de fuga após a segunda prisão em 1954. Foi assim que Jaime Serra obteve os meios necessários, descritos em pormenor, mais tarde no relatório da PIDE. Lembro-me da minha tia chegar a casa, mãe, olha mãe, o Jaime pediu que era um lençol bom. E a minha avózinha foi buscar um lençol, o melhor e o mais bonito, com a renda mais bonita e o bordado que ela tinha, né? Só que ela não sabia para que era o lençol. E o lençol foi pelo cortar as tirinhas, fazer uma escada, foi uma tentativa, uma fuga. Jaime Serra estava numa destas celas individuais. Ao todo eram 20. Por baixo ficava esta sala que na altura também estava desocupada por motivo de obras. A oportunidade única para tentar a sorte. A minha cela ficava aqui da parte de cima. E ao longo de 1 mês e meio, 2 meses, que fui preso em dezembro, isto foi em março, não é? E não tinha mais a fazer, abri no chão lá em cima da minha cela, com uma faca de sapateiro e outras ferramentas que obtive, um corte para onde pudesse passar o corpo. E nessa noite, né, que foi combinado, deixei a cama disfarçada com roupa e outros objetos, né, simular que ele estava deitado.
aliás, habituou os guardas a ver-me deitado, de cabeça tapada, com cobertor, ou com lençol, não tinha lençol. E então, desci, era cerca de meia-noite, quando foi a rendição da guarda, e desci fazendo uma corda com lençóis, que eu tinha mandado vir de casa. O plano de fuga, concebido desde o princípio, era, depois de estar nessa sala, dirigir-me para essa janela gradeada, que é a que fica mais longe da sentinela da GNR, que fazia aqui serviço, com uma peça como essa, um simples varão de aço, ao fim de uma hora tinha esta parede toda escangalhada. Bastava abrir um buraco onde coubesse o corpo, e depois, com material deste género, tinha cá um pedaço de cobertor, que havia bastante, sem marcação, e os lençóis estavam pendurados, prendia aqui ao gradão, passava para o lado do buraco e pendurava. Portanto, eu era relativamente jovem, tinha força, e ao mesmo tempo apagava-se tudo lá de fora, que era às 5 horas da madrugada, ou 4h30. Só que, como estava frio, o guarda resolveu ir buscar uma manta. Jaime Serra foi apanhado e enviado para o Segredo, onde esteve 15 dias a pão e água. Mais tarde foi julgado no 5º Juízo Correcional pelos danos causados na tentativa de evasão. Foi condenado na pena de 60 dias de prisão e ao pagamento de uma indenização no valor de 500 escudos. Transferido para o depósito de presos de Caxias, Jaime Serra não desistiu da ideia de procurar uma saída para a liberdade, apesar da tentativa frustrada de fuga do Aljube. Havia que manter uma relação cordial com os guardas prisioneiros. Muitos deles não gostavam de ser identificados com a PIDE e com os seus métodos. Era da análise cuidadosa de todo o ambiente que podia resultar o plano de fuga. Desta vez, o projeto não podia ter sido mais simples. Saiu pela porta. Com sabão, tirou o molde da chave que foi feita no exterior. A fechadura era muito rudimentar. Nessa noite, a PIDE assaltou a casa da mãe de Jaime Serra. A polícia aproveitou o facto de Maria Armanda estar sozinha com a avó. Maria Luísa, o namorado e a Olga passaram a tarde na Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal. Chegámos cá ao cruzamento, pimba, estava a polícia, tínhamos a ordem de prisão. E depois, lembra-se quando foi preso? Como é que foi essa prisão? Foi aí e levaram-nos para ali para o... como é que chama aquilo? A Rua Antônio Maria Cardoso. Lá fomos interrogados, ela mandaram-na para um lado e eu fui para outro. E eu recusei-me a entregar a Olga a eles. Exigi que fosse uma pessoa da minha família, só à mão de uma pessoa para-os a machucar também. E então uma cunhada minha que foi lá ao pé de mim à sala e foi buscá-la. Eu cheguei a casa e fiquei muito assustada, porque eu só via pitos por todos os lados. Pitos cá fora na entrada da porta, no jardim, pitos dentro de casa. Eu fui espreitar o postigo, tinha um quintalzinho. A casa estava cercada de pitos de todos os lados, eu assustei-me muito. A minha avózinha estava na cama, os rosais. Ai, que morro, ai, que morro. A minha irmã a chorar. A pedra remexia a casa toda, gavetas, armários, remexeu tudo. Não foi a primeira vez que António Carvalho foi preso por razões políticas. O atual cunhado de Jaime Serra era também um ativista do partido. A PIDE pensava que ele o tinha ajudado a preparar a fuga. Por acaso, daquela vez, a polícia não tinha razão. Maria Luísa ficou 6 meses em Caxias incomunicável. Os outros 2 irmãos de Jaime Serra também foram presos. O ano de 1958 ficou marcado pelas lutas em volta da candidatura de Humberto Delgado. Era nestas alturas que o partido ficava mais exposto. Naquele ano, houve uma vaga de prisões de quadros clandestinos. A direção do partido soube que um deles tinha falado e, como conhecia várias casas clandestinas, tomou medidas para evitar novos desaires. Estava marcada para esse dia uma reunião importante no Porto. Jaime Serra, que na altura já integrava o secretariado, foi ao Porto tentar evitar que os seus companheiros fossem detidos. Acabou por ser preso. Na sede local da PIDE, recusou-se a prestar quaisquer declarações. Foi transferido para o Aljube e mais tarde para Peniche, com Joaquim Gomes e Pedro Soares.
Neste requerimento ao Ministro do Interior, pede-se a prorrogação da prisão sem culpa formada por mais 45 dias. Jaime Serra já estava preso há 3 meses nessas condições. Quando Jaime Serra, Joaquim Gomes e Pedro Soares chegaram a Peniche, vindos do Aljube, já lá estavam outros tantos companheiros de luta. Aqui neste piso, em 1959, 58, 59, estavam os presos considerados mais perigosos. Nesta cela aqui ao canto estava o camarada Álvaro Cunhal, talvez por ser, ponho eu, a cela de mais alta segurança, dado que a única janela que tem é para o pátio, bastante vigiado e de bastante altura, aliás. Nesta aula havia outras celas, ao lado desta, onde estavam vários presos e coletivo. Entre uma delas estava o Dr. Borges Coelho, historiador conhecido, estava o Dr. Humberto Lopes, um advogado também muito conhecido de Santarém, já falecido, e vários outros que, aliás, ficaram, na altura da fuga, por decisão própria, dada as condições em que estavam presos. Nesta aula, ao longo desse corredor, havia um conjunto de celas, cerca de uma dezena, individuais. São as celas onde estavam presos individualmente vários dirigentes do partido, entre eles Guilherme da Costa Carvalho, Pedro Soares, ambos já morreram, infelizmente, o Joaquim Gomes, e nesta cela se viveu. Jaime Serra esteve nesta cela cerca de 1 ano. O tempo necessário para se pôr em prática um plano arriscado que dependia de alguém inesperado, um guarda da GNR. Era proibido haver contactos entre os presos e os guardas do exterior. A GNR era uma guarda do exterior. Mas por iniciativa do camarada Joaquim Gomes, teve conversa com o guarda, que se apercebeu ser um guarda indignado, profissionalmente prejudicado, segundo ele, já devia ser sargento na altura, ainda era guarda. Portanto, ele aceitou que alguém fosse conversar com ele lá fora e, a partir de certa altura, foi o secretariado, particularmente o camarada Otávio Pato e o Júlio Lourenço, que passaram a tratar com ele da preparação da fuga. Da parte exterior. A data da fuga foi escolhida em função da escala de serviço do GNR José Alves. Garantida a sua colaboração, havia, no entanto, que pensar em tudo o resto. Nós, uma das coisas que sabíamos assim, temos que ter 2 automóveis preparados. 2 automóveis onde coubessem 10, mais o guarda republicano e mais os condutores. Portanto, não podíamos ser quaisquer automóveis. Comprámos esses 2 automóveis. Foram comprados. Carros em segunda mão. Que carros é que eram? Carros, nessa altura, eram carros americanos. Os grandes. Que eram o mais barato que havia no mercado. Se a memória não falha, creio que cada um daqueles carros estou à volta de 30 contos. Um Pontiac, se não estou em erro, e um Oldsmobile. Esta operação para o nosso partido exigiu um grande sentido de responsabilidade. Nós estávamos a trabalhar nesta operação com esta ideia. Esta operação não pode falhar, porque era um grande número de valiosos camaradas do nosso partido que vinham e, portanto, não podíamos subestimar, tínhamos que ter o máximo secretismo nisto tudo. As pessoas que estavam a conduzir os carros sabiam? As pessoas não sabiam exatamente o que é que iam fazer com antecedência, mas sabiam que tinham que ser preparados e familiarizados até com o carro, devem estarem familiarizados com o carro, treinar com o carro, para saberem o seguinte, que tinham que fazer uma tarefa de grande importância e que tinham que carregar no acelerador. Tinham mesmo que carregar no acelerador. Eram 2 os sinais. O primeiro falhou. Seria dado através de alguém que nesse dia não foi à visita. O facto de ter falhado o primeiro sinal lançou certa confusão e dúvidas acerca da execução da fuga, uma vez que estava estabelecido que havia 2 sinais. Não é? Simplesmente, como estava tudo em andamento,
houve uma discussão acerca do assunto e decidiu-se por maioria que, mesmo assim, se avançaria com a fuga. O segundo sinal foi dado às 4 da tarde. O Adélio Rogério Paulo foi, sem saber para quê, lá para a frente do forte, abrir 3 vezes o capô do carro, que era visto por um camarada que lá estava à hora exata, não é? E isso era o sinal para dentro, para dizer aos de dentro o seguinte: cá dentro está tudo pronto, agora o resto é com vocês. Cá dentro, não cá fora. Cá fora, exatamente. Este sinal desencadeou um processo irreversível discutido exaustivamente ao longo de meses. Um passo em falso poderia ser fatal. Face a um regime que já então contava mais de 2 décadas de experiência na luta contra a subversão comunista. Um jogo viciado de perseguidores e perseguidos. O momento decisivo do plano teve lugar depois de jantar. Para o guarda Cerrado, era apenas mais uma das muitas rotinas exigidas pelas regras de disciplina da cadeia. Mas o ritual do regresso às celas, naquela noite de domingo de 1960, foi o primeiro passo para a liberdade. O guarda Cerrado foi adormecido com clorofórmio, um produto que a direção do partido conseguiu fazer entrar na prisão através das visitas. Ao longo dos anos, o PCP também foi aperfeiçoando os seus métodos de resistência e de contactos com os funcionários que estavam presos. Com o guarda imobilizado na cela, o caminho estava livre para a etapa seguinte. O guarda foi-lhe passando 2 a 2. Suponho que ele não contava com tanta gente. Chegados aqui, cheguei eu e o Álvaro Cunhal, e uma vez e a descida era facilitada por uma série de nós que a corda de lençóis tinha. Mas isso exigia alguma preparação física? Sim, previamente, desde que a preparação da fuga durou alguns meses, cada um foi-se preparando fisicamente como pôde para, sobretudo, a preparação física de mãos e braços, né, para poder segurar. Não houve nenhum que tivesse medo? Eu não sei se foi medo, mas houve um camarada que caiu, nessa altura, ou precipitou-se na descida, ou queimou-se as mãos, ou pesava mais que aquilo que se punha, e caiu e feriu-se, né? Um golpe profundo na face. Que já morreu, o Guilherme Costa Carvalho. E o Pedro Soares, ao ser aqui a Figueira, também caiu e partiu uma rótula, porque caiu numa altura ainda. Mas naturalmente, uma situação dessa, pessoas que estão encarceradas meses e anos seguidos, uma perspectiva de liberdade é aquilo que elimina principalmente. Portanto, é capaz de vencer o medo se tiver medo. Uma vez vencido o fosso exterior, atravessaram a vila em direção aos locais combinados, onde estavam os carros à espera. No grupo de fugitivos, houve alguém que se destacou pela sua especial ansiedade, o GNR José Alves. É compreensível o seu nervosismo, a sua inquietação, até ao fim, porque ele tinha uma responsabilidade e, em caso da fuga falhar, não seria dos mais culpados, não é? Pelo contrário, até porque fazia parte de uma corporação que era tido pelo regime como um exemplo de disciplina e de guardião da própria situação fascista do regime. A GNR era mais do que hoje uma força realmente militarizada, não é? Quanto é que foi pago ao guarda? Bem, eu não posso dizer com precisão, mas foi uma quantia bastante elevada, que à moeda atual são uns milhares de contos. Jaime Serra já não faz parte do Comitê Central do PCP. No último congresso do partido, os dirigentes mais antigos deram lugar aos mais novos. Continua, no entanto, a ter tarefas de direção. Mantém o seu gabinete no 5º andar da sede, que partilha desde sempre com outro histórico comunista e seu amigo, Sérgio Vilarigues. Foi sempre conhecido pelos seus camaradas como um homem cheio de coragem. Talvez por isso lhe tenham sido atribuídas algumas das tarefas mais delicadas da clandestinidade. Nos anos 60, depois da fuga de Peniche, dirigiu o aparelho de apoio à passagem clandestina das fronteiras. Este setor exigia o domínio da técnica de falsificação de documentos
em que aliás o PCP se foi aperfeiçoando. Todos os funcionários que viviam na clandestinidade tinham de usar identidades falsas. Os documentos não eram fabricados de origem pelo partido, mas sim fornecidos pelos militantes que viviam na legalidade. Alegavam que perdiam os seus cartões e pediam segunda via. O original ficava para o PCP. As fotografias era fácil de ficar, porque era necessário pôr uma parte do carimbo branco, portanto era um carimbo branco, chama carimbo branco, impresso, que apanhava um canto da fotografia, tirava assim, ficava. Portanto, isso era muito fácil. Tinha que ser fixar essa nova identidade para a viagem que tinha que fazer. Jaime Serra usou esta carta de condução mesmo depois do 25 de Abril. A carta pertencia a Silva Marques, passou a identificar um tal de Silva Martins, que era afinal Jaime Serra. Mas a tarefa que mais gostou de desempenhar foi a ajuda à fuga de Agostinho Neto de Portugal para terras africanas. Uma viagem clandestina a bordo de um iate comprado pelo PCP. Uma longa e atribulada jornada que começou na doca do Bom Sucesso em Pedroços e que terminou na Baía de Tanger. Um dia e meio para lá, outro tanto para cá. A bordo seguiram Agostinho Neto, a sua mulher Eugénia, 2 filhos pequenos e Vasco Cabral. Agostinho Neto foi depois o primeiro presidente da República Popular de Angola, mas nem por isso o MPLA se tem mostrado agradecido aos comunistas portugueses. Suponho que o povo de Angola não sabe a verdade acerca disso. A verdade é que o MPLA sempre mostrou uma certa relutância, não sabemos bem porquê, talvez uma falsa concepção de independência e da capacidade, porque eles não tinham nenhuma capacidade de facto para fazer, para conduzir esta viagem. Desde o início da Guerra Colonial que se falava no PCP da necessidade de usar a violência para dar resposta aos métodos da ditadura. Mas durante muito tempo o que genericamente era designado por ações especiais não ganhou qualquer concretização. O recurso à ação armada não era um tema pacífico dentro do PCP. Além disso, os comunistas temiam que a população não compreendesse este tipo de ações, numa altura em que o governo se empenhava em fazer da guerra a mais nobre missão da pátria. Em 1964, Raimundo Narciso foi convidado para passar à clandestinidade com uma tarefa específica: preparar as bases do que mais tarde veio a ser a Ação Revolucionária Armada, a ARA. Raimundo Narciso tinha estado 4 anos na tropa, onde diz ter adquirido quase toda a técnica exigida para estas operações. No Exército aprendi muitas coisas, não propriamente o lidar com explosivos, mas depois de ter passado à clandestinidade, eu estive no estrangeiro, estive concretamente em Cuba, onde nos foi dada uma preparação nessa área. Só em 1970 é que o Comitê Central designou alguém da direção do partido para assumir diretamente a liderança dessas ações. Jaime Serra integrava na altura a Comissão Executiva. Foi escolhido para dirigir a ARA. Em 65 surgiu uma oportunidade no Barreiro, através de um trabalhador do Barreiro, do Banco de Açores, procedermos à recolha de uma quantia muito elevada, já a pensar nessa tarefa. Como é que foi essa operação, lembra-se? É muito simples, foi encostar um carro à porta e abrir o cofre e meter o dinheiro no carro. O comando central da ARA era constituído por Jaime Serra, Raimundo Narciso e Francisco Miguel. Os comandos operacionais formados por pessoas que eram escolhidas em especial para cada missão. A maior parte do material foi obtido através de ligações que nós tínhamos, elementos que estavam no Exército. Como é que eram feitas essas ligações? Quando o PCP sabia de entre os seus militantes alguns estarem em situação favorável, se podia passá-los para a nossa organização, esse contacto, isto é, se eles estavam suficientemente vendidos, fazia isso, nós tínhamos contactos com eles e eles traziam-nos. Lembro-me, aliás... Como é que eles conseguiam trazer esse material? Provavelmente eles tinham acesso, eram oficiais milicianos, eles iam para as carreiras de tiro e para as zonas de explosivos e guardavam uns quantos de lado, outras vezes tinham colaboração de cabos nas arrecadações, que pertenciam também à organização clandestina, e a maior parte de tudo o que foi explosivos de alta potência foi obtido no Exército. 26 de outubro de 1970, às 5 da manhã, Lisboa acordou ao som de 2 violentas explosões. A ARA colocou 2 cargas explosivas a bordo do navio Cunene. O navio preparava-se para partir para o teatro da Guerra Colonial, carregado de material militar e logístico. Os jornais
As primeiras notícias deram um certo relevo, porque ainda não se sabia o que era, não é? Mas a polícia procurou, da censura, limitar o efeito político, não é? Dessa ação, que inicialmente foi atribuída a grupos maoístas, mas que para a polícia foi uma completa surpresa a formação da ARA, não é? Um mês depois, a ARA executou 3 ações simultâneas a que corresponderam 3 alvos distintos: a guerra colonial, a ditadura e o então designado por imperialismo norte-americano. Foi colocada uma carga explosiva na Escola Técnica de Direção-Geral da Segurança na estrada de Benfica. Resultado, uma vítima mortal e prejuízos materiais na escola, no jardim zoológico e na própria rua. Ao mesmo tempo, uma outra explosão abalou um centro cultural americano. O atentado causou feridos. Nós, posteriormente, fizemos uma autocrítica entre nós e nós achámos, do próprio Comando Central, que aquelas ações politicamente não teriam sido muito o melhor. Porquê? Porque eram objetivos dentro da cidade. A da Escola da PIDE acabou, apesar dos extremos cuidados que tivemos, morreu uma pessoa que deve ter ido mexer inadvertidamente nas coisas, apesar de ser por volta das 4 da manhã e ter um intervalo muito curto para aquilo explodir entre o ser lá colocada e o explodir. O furriel miliciano Ângelo de Sousa foi essencial para a operação da ARA, que teve maior expressão militar na máquina da guerra colonial. Era costume naquela altura os militares obterem a chave das instalações para abastecerem clandestinamente os seus automóveis para o fim de semana com a gasolina dos aviões. O nosso Ângelo de Sousa conseguiu do cabo obter também para ele uma chave. O cabo disse: mas não tens automóvel? Está bem, mas é o fulano tal, e lá falou uns amigos que tinham e tal, é para ele. E disse: está bem. Ele trouxe uma chave um fim de semana, eu colei aquela chave no sabão, um sabão fresco, e fomos para mandar fazer depois uma chave igual. Em março de 1971, 3 elementos da ARA conseguiram entrar no hangar principal da base aérea de Tancos. Ali colocaram 22 cargas explosivas comandadas por um sistema de relógio. Acompanhado do sistema foi colocada uma armadilha preventiva que disputava a explosão se alguém tentasse entrar. Mais uma vez, a grande preocupação em evitar a perda de vidas humanas. Não pudéssemos garantir a 100% que isso acontecesse. Não houve danos pessoais, mas os prejuízos foram avaliados em cerca de 84 mil contos. Toda a frota de helicópteros foi destruída, bem como vários aviões de treino. 3 meses depois, por ocasião de uma reunião de ministros da NATO, Lisboa ficou isolada do resto do país e do mundo. Numa altura em que estavam em Lisboa centenas de jornalistas. Todas as ligações telefónicas e telegráficas foram cortadas. Estava prevista uma outra operação que acabou por falhar. A ideia era boicotar um discurso que Marcelo Caetano fez na Assembleia Nacional e que foi transmitido pela rádio e pela televisão. Em 27 de outubro de 1971, a ARA causou danos consideráveis nas mais recentes instalações do quartel-general do Comi Berlante, na véspera da sua inauguração pelo governo. Em janeiro de 1972, foi destruído material de guerra que deveria embarcar no dia seguinte num navio Moshima para Bissau e Angola. A carga explosiva foi colocada num armazém no Porto de Lisboa. A última operação da Ação Revolucionária Armada teve lugar em agosto de 1972, mais precisamente no dia da tomada de posse de Américo Tomás para mais um mandato de 7 anos como Presidente da República. Uma espécie de forma de protesto contra o que a ARA designou por farsa eleitoral. Foi a ação que envolveu mais pessoas. Na madrugada do dia 9 de agosto de 1972, vários comandos da ARA cortaram a energia elétrica a todo o país. Ao todo, foram colocadas 80 cargas explosivas que derrubaram 20 torres metálicas de suporte de linhas elétricas de alta tensão em zonas-chave. Grande parte do país esteve um dia sem energia elétrica. Foi a última operação da ARA porque se refletiu quanto ao desenvolvimento da situação política, que pronunciava o fim em breve do fascismo. E parecia-nos que as ações armadas podiam ser um elemento que assustasse certas camadas que estariam já dispostas a lutar contra o fascismo, mas que podiam ser permeáveis a esta ideia de que, no meio disto mete gente também com armas, isto torna-se muito mais perigoso, portanto a repressão pode ser muito maior e pudesse não ajudar. Hoje Raimundo Narciso é deputado independente eleito nas listas do Partido Socialista.
Foi expulso do PCP na vaga de dissidências que o partido teve de enfrentar por causa dos acontecimentos no leste da Europa. Raimundo Narciso não esconde que o corte foi doloroso. Em 10 anos de vida clandestina e de luta por um ideal comum, criam-se especiais relações de amizade. Com o Serra tive sempre muito boas relações. Ele era um homem do estilo prático, um homem muito corajoso e muito eficaz. Não era o homem de grandes conversas, nem retóricas, nem de perder tempo com pormenores. Tinha um sentido muito vivo do que era principal e o que era importante e uma grande serenidade para avaliar na clandestinidade aquilo que era perigo e daquilo que não era e, digamos, resolver bem os problemas. Eu julgo que aprendi muita coisa com ele. Viver na clandestinidade obrigava ao cumprimento rigoroso de certas regras. A PIDE vigiava o que podia, através de agentes no terreno ou através de uma rede de informadores espalhada por todo o país. Maria Armanda foi viver com os pais para a clandestinidade quando tinha 15 anos, logo após a fuga de Peniche. Era muito parecida com o meu pai e eu tinha muita dificuldade e muitos problemas em andar na rua. Houve várias propostas. Primeiro uma era de me pintar o cabelo, que a minha mãe se opôs, que não, só isso era a última coisa que se me fazia. Mas, no entanto, eu às vezes ia à rua. 3 anos depois foi para a União Soviética estudar e tratar de crianças. Para uma escola internacional onde estavam os filhos dos principais militantes comunistas que viviam na clandestinidade, de todo o mundo. Usava então o nome de Manuela Castro. Lá, o partido substituía a família, até mesmo nos momentos de doença. Tive uma temperatura muito alta e inchei. Aqui é uma questão glandular, mas o camarada Álvaro Cunhal estava com receio que fosse papeira. Então não deixou ir lá ninguém me visitar. Ela que me foi lá visitar para não pegar às jovens, para eu não contagiar. Maria Armanda viveu 32 anos seguidos na pátria-mãe do comunismo, onde deixou filhos e netos. De vez em quando lá vai matar saudades. Aproveita todas as férias para reviver o passado, as emoções de uma opção de vida que, apesar de lhe ter sido imposta, acabou por abraçar por gosto. Regressou de vez a Portugal em agosto de 1995. Desde essa data que vive com os pais em Lisboa. Quando Maria Armanda foi para a União Soviética trabalhar, Olga Maria veio viver para a clandestinidade. Tinha então 15 anos. As minhas tarefas eram de fazer recortes nos jornais, que o meu pai sublinhava, né? Fazer os recortes dos jornais, era a defesa da casa, chegava ao fim da tarde, tinha que fechar as portas, as janelas, pôr as portas nas trancas, fechar tudo, queimava os materiais e também ditava as mensagens que vinham das prisões, aqueles papelinhos de mortalha, com uma lupa, eu ditava, a minha mãe escrevia à máquina. Acabou por se adaptar, até que aconteceu algo que seria normal numa rapariga da sua idade, mas que na sua condição era perigoso. Olga Maria apaixonou-se por alguém que não era da luta clandestina. Quando Jaime Serra percebeu que não se tratava apenas de um amor de praia, tomou uma decisão. Procurada em todo o país pela PIDE, arriscou a liberdade e foi falar com Manuel, que na altura era professor. Nós viemos as 3. Nós vivíamos perto, vivíamos no Porto, claro que não sabia, né? Viemos as 3 e eu fui com a minha mãe para a praia, ficámos a ler o jornal. Na praia não estava bom, foi em outubro, a princípio de outubro, no início das aulas. E o meu pai chegou à escola um dia, ele levou uma fotografia minha. O senhor conhece esta menina? E o meu marido ficou assim, ficou branco. Disse quem era e a minha primeira reação foi: este indivíduo meteu-se numa camisa de 7 varas, está a correr um risco desmesurado, porque eu podia perfeitamente ter posto a GNR e a PIDE no encalço, e isso envolvia um risco enorme para a própria organização dele, não só para ele, não é? Penso que ele deve ter medido no nosso contacto, nas primeiras palavras, que o risco que era controlado e era menor, e a breve prazo deve estar convencido que não havia risco nenhum. Manuel mostrou interesse em rever Olga. O encontro ocorreu logo nesse dia. Depois desse, houve mais alguns a sós no Porto. Breves, sem eu saber onde ela estava alojada, como é evidente. Não lhe perguntava isso? Não. Eu não tinha particular interesse
nem havia interesse em que o lugar fosse conhecido, por razões de segurança também. Não é? Portanto, eu não ia comprometer o esquema de segurança, nem fazia perguntas nesse sentido, também não estava interessado. Olga e Manuel casaram em 1970. O casamento foi todo preparado pela irmã de Jaime, em Lisboa. Eu é que lhe preparei o enxoval, ela foi com 15 anos e veio com mais ou menos 18. E eu é que lhe comprei, é que ainda lhe dei algumas coisas para a casa, roupas de cama, tudo. Eu é que fiz de bem novamente. Conforme obrigavam as regras da vida clandestina, os pais de Olga não foram à boda. Nesses momentos, a Pide estava sempre atenta. Era uma luta muito difícil, rígida, dura, porque o inimigo não perdoava. Era cruel. Morria um familiar e não podia ir, porque ele aproveitava o funeral para te prender, não? Eu soube da morte da minha mãe meses depois, porque me encontro com um camarada e disse, eu também. Nunca soube da morte da sua mãe? Só depois, meses depois dela ter-se sepultado. Ao longo de 27 anos de vida clandestina, a família Serra conheceu largas dezenas de casas. O mais pequeno incidente obrigava à mudança de vizinhos, de região, de nome, de profissão. A infância de José Serra foi marcada por um constante sobressalto. Como qualquer criança, fazia muitos amigos, mas as amizades não se mantinham por muito tempo. Havia um momento em que essas coisas, portanto, rompiam-se, não é? Deixava de ter contato com essas pessoas, não é? E não só pessoas, não é? Também, sei lá, houve uma altura numa casa em que eu tinha um cão, portanto, e tivemos que deixar esse cão quando tivemos que mudar de casa, porque para onde fomos não havia condições para ter o cão, não é? Portanto, e tínhamos uma grande amizade também. Durante muito tempo, José Serra não soube nem os verdadeiros nomes dos seus pais, nem as suas profissões. Sempre pensou que a sua mãe era Maria e o pai José, e que este era engenheiro de barragens. Recordo-me ainda de umas imagens de infância em que o meu pai e a minha mãe me levaram a uma barragem no norte do país, portanto, a mostrar as turbinas, como é que funcionava a barragem, a água a correr, essas coisas todas. Portanto, e eu fiquei com noção clara que aquilo era o trabalho do meu pai. Quando atingiu a idade escolar, foi ter com a irmã mais velha à União Soviética. Foi lá, aliás, que anos mais tarde soube a verdadeira identidade do seu pai. Houve uma professora na escola que leu um livro sobre os comunistas portugueses, escrito por um autor russo, que é o Naumar, e depois de ter lido o livro, ou ter lido uma parte do livro, um capítulo, sobre um comunista que tinha fugido das prisões, que tinha tido um percurso determinado, ela disse que era o meu pai. Conheceu lá a sua atual mulher. Voltou para Portugal depois de 25 de Abril. Hoje, em sua casa, fala-se português e russo. Mais tarde, em férias, regressou à Escola Internacional, onde estudou. Um registro que gosta de mostrar aos seus filhos. José Serra só conheceu a sua irmã Ana Maria no aeroporto no regresso à União Soviética. Na última prisão do pai, ela tinha 3 anos. O partido decidiu que Ana Maria não podia ficar com a mãe. Parece um exagero muito grande, e mais do que isso, uma certa insensibilidade. Separaram a mãe e a filha com 3 anos, só com a justificação de que a filha se parecia muito comigo e que a polícia podia, através da filha, chegar à casa clandestina onde estava a mãe. Não? Laura ficou sozinha, sem o companheiro, sem filhas mais uma vez. Sofria muito por não as ver, não poder acompanhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, isso tudo. E eu, muitas das vezes, quando o Jaime era preso, elas iam visitá-lo, não é? Ela via-as, e quando ele vinha, as minhas perguntas eram só quando via alguma criança na rua. É difícil para mim falar nisto. Às vezes perguntava-lhe assim, olha, a nossa filha está assim, ou a nossa Olguinha está assado, ou a Maria Armanda como é que está, assim. E ele dizia-me, olha, está mais ou menos assim. Isso era muito difícil para mim. Ana Maria não quis ir viver com os pais quando a hipótese foi colocada, apesar de durante 15 anos só ter visto a mãe naqueles breves encontros clandestinos organizados pelo partido. Senti algum isolamento, alguma mágoa, né? Afinal vivia sozinha com a minha avó, embora mantivesse sempre um contato com os meus tios, né? Os meus tios iam lá à casa.
e a minha irmã, Olga. Mas pronto, senti aquela mágoa de saber que tinha mais 2 irmãs e que não podia viver com elas e nem com os meus pais. E senti sempre, não é? Um bocado essa solidão. Curiosamente, tal como a sua irmã mais velha, acabou por escolher uma profissão em que tem de lidar diariamente com crianças. Ana Maria Serra não esconde, no entanto, que muitas vezes sentiu revolta e que a opção de vida dos seus pais lhe deixou marcas. Quando chegou o 25 de Abril, os pais queriam que ela fosse viver com eles. Tarde demais, respondeu. Hoje, no entanto, não põe em causa a justeza da luta, apesar do perdão ter demorado. Isso não aconteceu num momento. Foi acontecendo, não é? Não se pode negar que isso provocou algum sofrimento e alguma mágoa, não é? Mas creio que as razões justificam perfeitamente isso. E eu sempre tive consciência disso. Talvez o maior segredo da minha família, diremos assim, ou das opções que foram tomadas, foi o facto da minha mãe ter seguido o meu pai, e ter tomado aquela opção de vida, não é? Portanto, para uma pessoa que não tinha, diremos, uma opção política clara, portanto, ela fez uma opção por amor, não é? E manteve-se consequente nessa opção dela até ao fim. Portanto, eu acho que isso, de facto, foi admirável da parte dela. Qual foi a primeira coisa em que pensou no 25 de Abril? Qual foi a primeira reação? A primeira coisa em que pensou? Foi nas minhas filhas. Nesse momento, o que me surgiu com mais força era dar desenvolvimento a esse processo. Portanto, nós estávamos dentro de uma linha de ação que, mesmo com esse acontecimento determinante, que foi a Revolução do 25 de Abril, a primeira reação não era ir ter com a família, não é? Era continuar a dar força ao desenvolvimento pelo qual tanto lutámos e tanto ansiámos. Não é? Em cada esquina um amigo